Estamos na rua de Costa Cabral, no Porto. É hoje uma das ruas mais concorridas, por vezes até algo barulhenta, da cidade. Mas nos finais do século XIX, nós encontrávamos ainda, de algum modo, nos arrabaldes da cidade. E esta era uma estrada estruturante, a estrada do Porto a Guimarães. E foi exatamente neste sítio de bons ares, boa exposição solar, que em 1893 um enriquecido homem de negócios da cidade, Fernando de Castro, com um estabelecimento na Rua dos Flores, aqui mandou edificar, aquele que é hoje o número 716, este edifício. Uma residência. Uma casa que acabará por se tornar famosa por outro Fernando de Castro, o seu filho, nascido em 1888. Com efeito, aqui este homem vai materializar um sonho que acalentava desde a juventude. Transformá-la num museu. Sim, numa casa-museu. Este caricaturista, este poeta, tinha também uma enorme paixão pelo colecionismo. E, de facto, aqui criou um tesouro. Um verdadeiro e escondido tesouro da cidade do Porto. É a Casa-Museu Fernando de Castro, desde 1952, tutelado pelo Museu Nacional Soares dos Reis. Vamos descobrir este tesouro. Estes são os pais de Fernando de Castro. Marcaram seguramente a sua infância e até poderiam ter marcado de uma forma muito especial e quase negativa se pensarmos que Fernando de Castro, tal como a sua irmã, resultam de uma ligação que não era oficial. Aliás, ele só será perfilhado juntamente com a sua irmã quando tem já 10 anos. Mas percebemos que desde sempre o pai teve um grande carinho e um grande envolvimento na educação dos filhos. Aliás, ele acabaria por casar com a mãe de Fernando de Castro após enviuvar do primeiro casamento. E também desde muito cedo percebemos que ele vai envolver o filho nos negócios. E por isso não admira que Fernando de Castro tenha dado um lugar de destaque aos seus pais aqui, nesta primeira sala desta casa, desta fabulosa casa. É conhecida como a Sala Minhota, mas aqui está já muito viva a marca que nos vai acompanhar durante todo o percurso no interior deste imóvel. Ou seja, uma coleção muito eclética, misturando muitos tipos de coleções. A pintura, a arte sacra, a talha dourada, a escultura, mas, e particularmente neste espaço também, algum apego à etnografia. E por isso, a Sala Minhota. Aqui encontramos uma série de objetos etnográficos, também algumas evocações através da pintura e da escultura desses antigos ambientes rurais e tradicionais de Portugal. Peças marcantes, como por exemplo esta escultura de Teixeira Lopes, pai. Ou então, neste outro telheirozinho, o imitar das antigas alminhas tão tradicionais do norte de Portugal e que acabam por justificar também a presença de uma série de imagens sacras, de muitos santos relacionados com essas devoções mais populares. Um espaço onde também somos prendidos pelo teto. Aliás, em cada compartimento iremos encontrar um teto diferente. Mas este apego etnográfico poderá também ter que se entender um pouco na época de Fernando de Castro. Uma boa parte da coleção e do ambiente desta casa vai se formar durante a década de 30 e 40, durante o apogeu do regime de Salazar. E havia um grande apego ditado por António Ferro na recuperação, no certo revivalismo etnográfico. Isso seguramente poderá também ter influenciado Fernando de Castro.
dos aspectos mais relevantes da coleção de Fernando de Castro é a pintura. Aqui podemos contemplar um conjunto notável de obras, desde o século XVI até às primeiras décadas do século XX. E há aqui um claro destaque e um gosto, obviamente, do colecionador pelos naturalistas, nomeadamente os naturalistas portugueses. São vários e são muitas as suas obras. Aqui, no corredor que nos conduz da Sala Minhota em direção à sala de jantar, vamos cruzando com algumas dessas telas de vários autores, incluindo de um amigo próximo, o mestre Joaquim Lopes, com quem se correspondia de um modo significativo. Mas é também aqui que nós podemos observar uma outra peça marcante na casa, um busto do próprio Fernando de Castro. Foi concebido cerca de 2 anos antes da sua morte por Joaquim Meireles. Mas aqui, antes de entrarmos na sala de jantar, é de novo a arte sacra que marca o ambiente. Por exemplo, com um painel de azulejos desse famoso mestre italiano que operou também entre nós, Battistini, e que aqui nos representa nada mais nada menos do que aquela figura que desde a Idade Média domina o brasão, as armas da cidade, Nossa Senhora da Vendôme, de resto, nos nossos dias, a padroeira do Porto. E claro, um grande conjunto de imaginária, de esculturas, diferentes imagens de santos católicos, entre tantos outros. Saliento, por exemplo, este belíssimo e antigo São Brás, levando a sua mão até ao pescoço, recordando-nos que ele é, afinal, o padroeiro, o protetor das doenças da garganta. Mas vamos até a sala de jantar. Este é um dos espaços mais sumptuosos da casa, a sala de jantar, onde o gosto pela talha de Fernando de Castro, enfim, encontra um dos seus espaços privilegiados. É de tal forma exuberante, é de tal forma um espaço também de exposição que, em boa verdade, como sala de jantar, ela terá funcionado muito poucas vezes, pelo menos a partir dos anos 30, quando sabemos que Fernando de Castro manda fazer uma outra mais utilitária do dia a dia. Afinal, este era um espaço de representação social, representação da sua coleção. E por falar em coleção, quando é que ele começa verdadeiramente a constituí-la? Bom, provavelmente desde muito jovem, mas há aqui um momento decisivo. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o pai morre. Fernando de Castro tinha nascido em 1888, tem agora 30 anos e fica, em grande parte, à frente dos negócios do pai, nomeadamente dessa empresa da Rua das Flores, a Fernando de Castro e companhia. Sabemos que é ele que se torna um dos grandes responsáveis pela contabilidade da empresa. E os sócios também vão impulsioná-lo para ele continuar um outro negócio, era a representação de uma afamada marca de vidro francesa, Saint-Gobain, que também acabará por ser uma importante fonte de rendimento. Bom, mas é a partir deste momento, 1918, que provavelmente se vai acentuar o seu gosto de colecionador. E isso fica também plasmado, obviamente, nesta sala, onde também a arte sacra tem aqui um grande lugar de destaque. De resto, esta época, a década de 10 e entrando depois na década de 20 do século XX, não nos podemos esquecer que é também, estamos a viver a Primeira República, bastante anticlerical. Aliás, na sequência da lei da separação do Estado da Igreja, muito do património da Igreja está agora abandonado, dilapidado, e é também uma boa altura para muitos colecionadores, enfim, enriquecerem os seus espólios através de aquisições em antiquários ou, enfim, de outros colecionadores. Terá sido também uma boa altura para Fernando de Castro constituir parte da sua coleção riquíssima de arte sacra, que aqui está também bem patente.
Deixamos o piso térreo, subimos ao primeiro andar e continuamos em espaços sociais. O espaço da intimidade, esse está reservado ao segundo piso. Já lá iremos. E ao cimo das escadas, deparamos com outra das salas mais sumptuosas da casa de Fernando de Castro. É a designada Sala Amarela, e percebe-se bem porquê, ou também designada como a Sala de Baile. Aqui domina, uma vez mais, a talha dourada, tão do gosto do proprietário da casa. É um ambiente muito barroco, também com um grande número de espelhos, e estamos voltados para poente. É uma sala inundada pela luz. Aliás, também não será por acaso que nós encontramos aqui alguns dos mais importantes objetos de vidro e de cerâmica da coleção eclética de Fernando de Castro. Mas é um espaço onde, uma vez mais, em termos de funcionalidade, provavelmente aqui não se bailou muitas vezes. É, uma vez mais, uma recriação de Fernando de Castro nesta sua casa-museu. Mas as salas de baile, as salas de dança, tinham sido muito marcantes no Porto do século XIX. A burguesia crescentemente influente e decisiva na cidade, ao longo do século XIX, nas suas sumptuosas casas e como que uma marca aristocrática tinham desenvolvido, como conhecemos em muitas outras casas dessa época no Porto, extensos salões de dança. Esta, como vos dizia, provavelmente nunca recebeu muitas noites de dança, mas é seguramente uma das mais belas salas desta casa, e onde nos aparecem também algumas peças muito interessantes, nomeadamente uma pintura, O Doente Imaginário, inspirado numa obra de Molière. É uma pintura do italiano Signorini, uma figura marcante das artes na transição do século XIX para o século XX. Está representado em vários museus europeus, também russos e nos Estados Unidos. Sim, esta é uma casa excepcional e não raras vezes com peças excepcionais. Em frente à Sala Amarela, mas no lado oposto da casa, ou seja, voltado para a fachada nascente, desenvolve-se a Sala Azul. E, uma vez mais, percebemos bem o porquê desta designação, porque é exatamente essa tonalidade que aqui domina nas paredes, mas também no chão. Aliás, é importante aqui salientar que se todos os tetos são diferentes em todos os compartimentos, já no que diz respeito ao pavimento, encontramos sempre tapetes de Beiris, essa histórica fábrica centenária fundada em 1919. Mas é aqui também na Sala Azul que nós encontramos um retrato pintado de Fernando de Castro. Numa sala onde também, dentro deste espírito eclético, isto é, misturas de coleções, nós encontramos aqui também um conjunto de peças orientais, estatuetas, cerâmicas. Foram provavelmente adquiridas no Salão Silva Porto. O Salão Silva Porto era, nas primeiras décadas do século XX, um espaço incontornável no mundo da cultura e das artes da cidade. Lugar de exposições, lugar de encontro de colecionadores com artistas, espaços de tertúlias e, claro, também espaço de negócios. E muitas das obras, sabemos, de Fernando de Castro foram adquiridas fruto desta sua grande ligação com o Salão Silva Porto. Aqui, aí, nesse espaço, ele adquiriu, de facto, muitas obras. Ele foi, para muitos pintores e artistas da região, um verdadeiro mecenas. E foi um mecenas também para
a cidade. A esse propósito, não resisto a mostrar-vos aqui uns livros que fazem parte do espólio desta casa. O Homem do Leme. Sim, todos conhecem essa famosa escultura no jardim ao longo da Avenida Brasil. O Homem do Leme. Uma escultura de Américo Gomes, premiada na famosa exposição colonial de 1934 no Porto, mas que depois foi tão popular que se sentiu a vontade de, na cidade, se materializar esse gesso, passando-o a bronze. Houve, então, uma subscrição pública. E este livro recorda-nos exatamente as contribuições de muita gente do Porto e uma contribuição significativa, claro, também, de Fernando de Castro. Na sala contígua podemos observar uma estatueta também da autoria de Joaquim Meireles, retratando Fernando de Castro. Uma estatueta em bronze, onde ele nos aparece aqui, como Janota, Dandy. Aliás, terá sido muito da sua frequência de alguns espaços mais aristocráticos e burgueses do Porto, como por exemplo o Clube da Foz ou o Clube de Lessa, que estará em parte na origem daquela que é uma das mais fabulosas facetas de Fernando de Castro, o de caricaturista. Notável, um olhar perspicaz e exímio, que ele vai desenvolvendo pelo menos desde a década de 20, e sabemos que vai operando alguns destes desenhos no Clube de Lessa, mas são muitas as personagens marcantes da sociedade portuense nas mais diferentes áreas e setores da primeira metade do século XX que o residente da casa caricaturou. Não só personagens, mas também um mundo fabuloso de caricaturas toponímicas. E aqui nós só observamos uma pequena parte da vasta coleção de caricaturas de Fernando de Castro. A obsessão em preencher todos os espaços, aquilo que os historiadores da arte chamam muitas vezes o horror ao vazio, tão típico do barroco e tão do gosto de Fernando de Castro, é levado ao extremo aqui nesta escadaria que agora, do primeiro piso, nos conduz ao segundo piso. E agora sim, vamos entrar no espaço da intimidade. Mas aqui, nesta escadaria, é mesmo um gosto exacerbado pelo barroco e pela talha. É a talha pela talha, porque nós vimos noutras salas, como na sala de baile ou na sala de jantar, que a talha servia muitas vezes de cenário para outras peças, mas aqui é de facto a talha pela talha. E não nos podemos esquecer que uma boa parte da coleção e desta casa de museu se vai concretizar na década de 30 e nos inícios da década de 40. E isto coincide com uma outra época em que os bens da Igreja, nomeadamente o interior dos templos, estão a ser em muitos sítios desmontados, fruto da intervenção da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, que dentro de um espírito na época nacionalista, querendo devolver às velhas igrejas medievais o seu aspecto original, lhes vai retirando, dizem os documentos da época, as excrescências do tempo, nomeadamente as intervenções barrocas. E por isso havia muita talha dourada na década de 30 e 40 a ser desmontada. E seguramente Fernando de Castro também aproveitou essa oportunidade. Esta é uma das raras fotografias que se conhece de Fernando de Castro. Está aqui, naquele que era o seu quarto.
E é um espaço que está exatamente igual à época em que ele aqui habitava e dormia. Aliás, foi uma imposição da sua irmã, Maria da Luz, quando faz a doação desta casa-museu ao Estado português, que o quarto se mantivesse intocável. E é um quarto que nos faz, de algum modo, uma síntese, afinal, desta casa e desta coleção no seu ecletismo, na sua diversidade, aqui com pinturas de várias épocas, vários autores, também a arte sacra e, como podia deixar de ser, uma outra coisa que não vos falei, os livros, os imensos livros da biblioteca de Fernando de Castro. Ele próprio, um poeta. Contíguo ao quarto de dormir fica o escritório, onde, uma vez mais, os livros abundam. Mas terá sido também neste ambiente que Fernando de Castro terá produzido muitos dos seus poemas, vários dos quais acabaram por ser reunidos em livros. Poemas que muitas vezes são marcados pela dor e pela tragédia. Caso, por exemplo, de Meteoro, um livro que publica em 1907. A irmã havia casado em 1905 e do casamento tinha resultado uma criança, mas que morre muito precocemente. E estes poemas evocam essa passagem meteórica do sobrinho e da tragédia que marcou a família. A irmã que acabará por se divorciar em 1921, ano em que Fernando de Castro publica um novo livro, O Noivado Pobre, onde claramente a situação da irmã o marcou. Mas, curiosamente, ele dedica o livro à memória do pai. Mas aqui, no escritório, uma vez mais, e para lá dos livros, encontramos uma grande marca da pintura, essa grande paixão, com destaque para os naturalistas e nomes importantes da pintura portuguesa do final do século XIX e do século XX, Silva Porto, Sousa Pinto, Malhoa, Marques de Oliveira. Um espaço onde, curiosamente, a arte sacra é muito mais diminuta e onde, de novo, as representações e as marcas etnográficas marcam este espaço. Fernando de Castro morre em 1946. Após alguns anos de negociações, a irmã Maria da Luz vai doar a coleção e a casa-museu sonhada e concretizada pelo seu irmão ao Estado português. Desde 1952, este é um espaço tutelado pelo Museu Nacional Soares dos Reis. Um espaço fabuloso, um tesouro da cidade, mas ainda com muito por lapidar. Isto porque Maria da Luz acabou por doar toda a coleção, mas destruiu os papéis do irmão. Hoje há toda uma investigação ainda por concretizar em torno de se tentar perceber de onde vem, qual a proveniência de muitas das peças que Fernando de Castro recolheu e que seguramente teve cuidado de registar. É uma figura fascinante, Fernando de Castro. No seu escritório, para lá das pinturas naturalistas, e muitas vezes pensamos em Fernando de Castro como uma figura conservadora, mas a verdade é que ele tinha também lá algumas pinturas de novas correntes que vinham emergindo desde os finais do século XIX, mostrando, afinal, que era um homem atento, curioso. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.